noções básicas no tocante à construção e à entrega de um sermão. E muitos amigos, durante a caminhada, pessoas queridas, sempre nos perguntam: como é que você faz mensagem? Quais são os caminhos? Quais são a rua que você anda para fazer a mensagem e tal? E aí Deus colocou no meu coração esse projeto para que possamos compartilhar um pouco que nós sabemos com as pessoas que querem aprender, melhorar. Pastor Eliseu sempre nos ensina que nós, como seres humanos, precisamos sempre ter espaço para melhorar. Então, se você está aqui, significa que você deseja melhorar também. E louvamos muito ao Senhor pela sua vida. Vamos ao texto das Escrituras Sagradas? Cadê? Conseguiram, maravilha. Provérbios 9:9. Nós faremos aqui a leitura juntos, respeitando aí as vírgulas, para que possamos ter uma compreensão exata do texto das Escrituras Sagradas. No 3, nós vamos ler Provérbios 9:9. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, esse é o texto que nós colocamos como base. Antes de entrarmos no roteiro do que nós vamos falar, deixa-me dizer aqui algo para os irmãos. Eu não sou um obreiro que tem mais de 10 anos de ministério. Na verdade, eu comecei como obreiro recentemente, tem o quê? Foi no ano de 2012. Minha primeira congregação que eu trabalhei como obreiro foi na congregação Betânia, com a pastora Conceição, que na época era Betsaida. E ali, quando eu comecei a cooperar, eu tinha 2 anos de estudante de teologia. E a pastora Conceição foi quem me deu as primeiras oportunidades. Foi ali que eu conheci a irmã Maria do Céu, um monte de gente, que nós temos hoje amizades verdadeiras. Foi nesse período em que nós congregamos ali na congregação em Tubiacanga. E pense, meus irmãos, a primeira mensagem que eu preguei foi a maior salada da história da minha vida. Primeiro, que eu não tinha experiência, e pregar perto da pastora Conceição é complicado, viu? O microfone parece que tem dente perto da pastora. É impressionante, que prova. E aí, eu ainda não tinha passado pela matéria chamada de homilética. Foi quando a minha mente começou a abrir. Eu fiz o curso básico de teologia da ETAD, depois eu me formei e fiz o médio. Hoje eu estou bacharelando teologia pela Uninter, pretendo concluir e depois fazer uma pós-graduação na área de Novo Testamento. Eu não vou parar nunca de estudar. Esse é o segredo do sucesso de um obreiro. É estudo, é se preparar, é se dedicar. E no ano de 2015, pasmem os senhores, 2015 eu fui indicado para o diaconato, 2017 fui indicado ao presbitério, 2020 assumi a congregação como pastor. Ah, caiu do céu. Não, é preparo, é dedicação. Por isso que eu falo que o obreiro tem que ter preparo, tem que saber o que quer. Então, nós não aprendemos a pregar da noite para o dia, quebrei muito a cabeça, falei muita bobagem para aprender o que é certo, me esforcei, me dediquei, me reinventei. E meu pai, me lembro disso até hoje, meu pai, ele me disse assim, no começo do meu ministério: se prepare para as perseguições, calúnias, difamações, inveja. Eu falei: duvido, no reino de Deus não acontece isso. E pior que aconteceu tudo isso, na sequência. E aí nós precisamos, como obreiros, ter resiliência, suportar as humilhações, porque no tempo certo Deus nos coloca onde Ele quer. E o interessante é que muitos amigos pregadores, eu tenho muitos amigos pregadores, e eles sempre falavam para mim assim: cara, o que você está fazendo em Tubiacanga? Você é maluco? O que você está fazendo em Tubiacanga pregando para 3 pessoas? Você é doido?
Falei, não, eu estou na minha posição. E quem tem promessa não precisa ficar correndo atrás de honra, de nada. Deus te acha onde você estiver, no mato, no interior, onde você estiver. Eu falei, não, meu amigo, não, vai morrer. Vai ver só, daqui a pouco você vai morrer. Todo mundo que falou isso continua nas mesmas funções. Eu estou aqui para a glória de Deus. Não é porque eu sou o melhor, não é porque eu sou o expert no assunto, nada disso. É porque eu fiquei na minha posição, esperei o tempo de Deus para a minha vida e estava preparado para a oportunidade. Nós precisamos estarmos preparados para as oportunidades. Amém? Cadê, minha gente? Vocês conseguem deixar fixo aqui o sumário? E aí não mais desligar, porque agora nós vamos entrar numa linha de raciocínio, e se ficar quebrando, o povo se perde e, consequentemente, me perderei também. Tá? Sumário, onde estão esboçado todo o roteiro que nós vamos seguir durante essa ministração. Quanto vocês acham aí o sumário? Achou? Não achou? Então vamos lá. Nós vamos falar primeiro sobre devocional, a importância que tem o devocional na vida do pregador. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também como se faz a escolha do texto bíblico para a pregação. Isso aqui é muito importante. Isso, acho que fica melhor. A importância de como se faz a escolha do texto bíblico para pregar. A importância do uso de, no mínimo, 2 versões bíblicas. Isso aqui é de suma importância no momento do preparo da mensagem. No mínimo, termos à nossa disposição 2 versões bíblicas, de textos das Escrituras Sagradas. Falaremos também acerca da importância da interpretação e aplicação do texto bíblico. Meus irmãos, é aqui que a salada mista começa. Porque se eu interpretar o texto errado, a minha aplicação vai ser errada. E aí eu vou gerar o quê? Uma heresia. Eu vou forçar a Bíblia a falar algo que ela não está me falando. Então, a primeira coisa que eu preciso como pregador é entender o que o texto está falando. Qual é a linguagem? Figurada, simbólica, literal. Eu preciso entender essa verdade. Então, nós vamos falar acerca desse assunto que é muito importante. Materiais de auxílio do pregador durante a preparação do sermão. Isso aqui também é vital, viu? Isso aqui nos ajuda muito. Erros que precisamos evitar como pregador, excessos que precisamos evitar e a cereja do bolo, né? Composição de um esboço, introdução, desenvolvimento e a conclusão, que também é chamada de clímax, que é o ponto alto. Nós vamos explicar tudo, como é que se faz o esboço. E no material nós vamos deixar também o esboço meu como exemplo, como eu acostumo fazer os meus esboços para ministrar a palavra. E por último, evitar a digressão. Que bexiga é essa? Nós vamos também falar acerca do que é digressão. E nós, como pregadores da palavra, precisamos evitar a digressão. O primeiro assunto, que é o devocional, pode colocar aí, por gentileza, devocional. Devocional, minha gente, é a vida, não somente do pregador. O devocional é a vida do crente. O devocional é um tempo que nós separamos para estarmos a sós com Deus. O devocional é um tempo que eu separo no meu dia, todos os dias, não é quando eu vou pregar, são todos os dias, eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso ter esse tempo com Deus. E o devocional, ele precisa começar pela oração. E aqui é que está a chave, o segredo. A senha do pregador está na oração. Porque sem oração, o pregador ele fica com conteúdo, mas sem o azeite, sem a unção. Quantos já viram pregadores que conhecem grego, hebraico, aramaico, latim, japonês, chinês, mas dá sono na igreja? Cansa o povo quer toda hora ir no banheiro, sair, andar, mas não quer ficar ali porque estressa a pessoa, não tem a unção de Deus.
Então, uma verdade que eu aprendi quando eu comecei a pregar, antes de estar diante da multidão pregando, eu preciso estar sós com Deus. Isso aqui é uma máxima que o pregador precisa entender. Não tem como pregar sem passar pelo altar da oração. Rapaz, mas o pregador pregou uma mensagem simples. Mas como eu chorei litros ouvindo esse pregador. O camarada tem unção de Deus. E é isso que faz a diferença. E como é que nós conseguimos adquirir isso? Na faculdade teológica, nos livros? Não. Unção se conquista no joelho, chorando, pedindo, buscando. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, quando nós negligenciamos a oração, e detalhe, minha gente, detalhe, a igreja, muitas pessoas acham que a igreja, ela está aqui, mas a igreja não percebe. A igreja percebe quando o pregador não tem unção. A igreja percebe quando o pregador é um bagunçado. O que é bagunçado, pastor? Mistura pé com cabeça e começa a falar um monte de coisas que não estavam programadas, aí fica nervoso, tela azul, pum, se perdeu. Não sabe mais, aí o pessoal fala, eu não vou ficar ouvindo nada. Aí quando bota o cartaz, bota o cartaz no grupo, irmãos, não faltem, hoje é o irmão fulano, quê? É livramento, eu não vou para lá nada, eu vou ver aquela salada mista nada, né? E aí, isso aí abre precedentes para quê? Para ficar vendo YouTube. Pregadores que ficam pregando heresias, pregando coisas antibíblicas. Por quê? Porque o camarada não se prepara. O camarada não tem uma vida de oração. E isso aqui que eu estou falando são todos os dias. A oração tem que fazer parte da nossa rotina, gente. E tem gente que só prega, que só ora quando vai pregar, só ora quando vai pregar. Ah, eu tenho que fazer um devocional firme porque eu fui chamado para pregar. Não é assim. Eu preciso estar preparado para o chamado. Eu preciso estar preparado para a oportunidade. Meu pai me ensinou uma verdade. Por mais que a mensagem esteja queimando no seu coração, o pregador não pode ser oferecido. Pô, o que tem de pregador oferecido? Ô varão, nunca mais, hein? Poxa, esqueceu de mim. Aí você posta alguma coisa? Não falo nada, só observo. Tipo assim, me convida. Meu papai me ensinou uma verdade. Oportunidade não se pede, se recebe. E quem dá a oportunidade é o Espírito Santo. Mas está queimando, meu Deus do céu, a igreja vai explodir com essa mensagem. Te chamaram? Não. Então não vai explodir, porque não está contigo. Precisamos ter essa consciência. E esse segundo ponto do devocional, isso aqui, gente, é o que eu faço. Eu estou falando aqui diante da minha família. E diante de muitos irmãos aqui da congregação, que mandam mensagem para mim 4 horas da manhã. Pastor, opa, pode falar. Não dorme não durmo. Porque o meu tempo de devocional que eu tenho com Deus é um tempo que eu gosto, é a madrugada. É mais tranquilo. Onde eu gosto de ler, orar, refletir. E a leitura da Bíblia é fundamental para o pregador. Sabe por quê? Porque quando o pregador não lê Bíblia, ele é limitado. Como é que o pregador é limitado? Ele tem 5 ou 6 mensagens e só fica rodando aquelas mensagens. Porque ele só sabe aquilo. Quando eu tenho a amplitude do conhecimento do que é a palavra de Deus, quando eu tenho o contexto geral da Bíblia, meus irmãos, sai de baixo. Você tem conteúdo. Você tem conteúdo. E tem gente que só pega na Bíblia porque quando recebe convite, meu Deus do céu, tem uns amigos aí, já está gravando, né? Já falei, agora eu vou falar. Tem uns amigos aí que, varão, manda aquele esboço santo aí. Irmão, por que você não estuda? Não, porque eu recebi um convite. Falei, beleza, mas se você se preparar, na hora que o convite chegar, a mensagem está pronta. E é assim que acontece. Às vezes Deus me dá um rolo, e os rolos que Deus me dá só lá para as 5 da manhã. Eu fico estudando 1 hora da manhã, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco vem um caminhão, 3, 4 mensagens. Eu falei, meu Deus do céu, é assim que acontece. Eu falo, Jesus, eu vou pregar isso aqui aonde? Quando eu era itinerante, eu falei, vou pregar isso aonde, Jesus? Nem convite tem. Daqui a pouco vinha um convite, e era a mensagem exata. E nós, como pregadores, precisamos atentar isso aqui. Que nós precisamos ler Bíblia, comer Bíblia. Nós precisamos de um devocional sólido, firme. Ler Bíblia. Não é botar num aplicativo que recebe versículos diários.
Aleluia, já li a Bíblia. Não é isso, minha gente. Não é isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Não é um versículo, não é colocar dentro de um aplicativo do texto das Sagradas Escrituras. Não é isso. É você parar, se inclinar para o texto e ler o texto. E junto com o devocional, vem essa outra parte aqui, que isso aqui é importante. Reflexão dos textos. Pastor, teve um pregador que passou lá, mas a Bíblia desse cara não é desse mundo. A Bíblia, meu amigo, teve um pastor, eu preguei numa igreja, graças a Deus foi fora da ilha, o camarada chegou, me abraçou e falou assim: meus irmãos, a Bíblia que esse diácono usa não é a mesma que a nossa. De onde ele tira essas coisas? Reflexão, filho. Reflexão de texto. E o que é reflexão de texto? É parar de ler o texto e ficar olhando para ele. Porque a Bíblia, eu a leio, li a Bíblia. Mas quando eu reflito, é a Bíblia que me lê. É a Bíblia que me lê. E aí eu começo a enxergar coisas que eu preciso mudar. E aí o Espírito Santo trata conosco, para depois tratar com o povo. Essa aqui é a ordem, minha gente. Não podemos abrir mão da reflexão de texto. Pastor, recebi um tema de mensagem para pregar. Recebeu. Não tive tempo de fazer o esboço. Deus na hora vai me revelar. Vai passar vergonha. Vai falar bobagem. Pastor, a mensagem está queimando, mas eu não estou seguro para pregar? Não pregue a mensagem. Ganhe segurança. Saiba o que está falando. Que a pior coisa que tem pastor que faz isso. Mas quando o negócio é muito grave, a gente tem que fazer isso. O camarada solta um negócio ali. O cara vem com certa mensagem. Irmãos, isso aqui é assim, 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 assim. Uma vergonha para um pregador é o pastor ter que ficar consertando a mensagem que ele falou um monte de abobrinha. Pastor, tem um negócio com Deus, qual? Um negócio com Deus é forte, qual? Ele me dá só o versículo. Pum, oh, glória, é o versículo e eu vou pregar. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Não é somente Deus te deu um versículo e teologia é coisa do diabo, revelação do alto, vai quebrar a cara. Porque já aconteceu comigo. Diferente de Deus te travar e você falar assim: e agora, meu Deus do céu, o texto é esse aqui mesmo, mas meu Deus do céu, não sai. Mas o texto é aquele ali. Já teve dias de chegar, Jesus, eu estou só com o texto mesmo. Mas eu me esforcei, me dediquei, fiz tudo que eu tenho que fazer e não veio. Mas o texto é aquele. Mano, vai seguro, porque Deus te honra. Agora, se apoiar nesse negócio, é o texto dele. Senhor, meu pastor, não vai voltar lá. Vai ser isso aqui mesmo, acabou. Vai passar vergonha. Então, eu não estou sendo extremista. Tem momentos que o pregador, Jeová faz assim, ó. Fecha. Fecha, meu filho. E você fala: Jesus, mais de 300 livros, você fala: meu Deus do céu, já li muito. Todo mês eu leio mais de 5, 6 livros, fora a Bíblia. Fora a Bíblia. Tem hora que fala assim: Jeová, estou no devocional firme aqui, que negócio é esse? Cadê a mensagem? Não tem, filho. Por quê? Porque a mensagem não é minha. A mensagem é dele. E eu preciso entender que não é no meu tempo e nem na minha hora. Mas eu não posso ficar de braços cruzados, eu dou meu jeito. Vou nos meus recursos, falo: Jesus, está estreito aqui, viu? O que eu faço aqui? Eu paro, fico refletindo no texto, pensando, daqui a pouco vem. E um texto, eu posso pregar o mesmo texto várias vezes. Por quê? Há uma diversidade de aplicações. E a gente vai falar sobre isso. Como pregar o mesmo texto com uma variedade de aplicações. Dá para pregar o mesmo texto para culto de família, para culto de missões, para culto de jovens. Dá para pegar o mesmo texto. Só utilizar as aplicações corretas, sem ferir a hermenêutica do texto, que é a interpretação. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. Não abram mão, meus irmãos, não abram mão da reflexão de texto. Não é você ficar lendo toda hora. Refletir o texto, pensar o texto, raciocinar o texto, de forma lógica. Parar e refletir o texto. Isso aqui é fundamental.
Quantas vezes você lê o texto quando vai pregar? O texto base. Ah, pastor, eu leio 2 vezes e já está bom. Eu leio no mínimo umas 15 vezes o mesmo texto. Umas 15, até o texto ficar no DNA, no sangue. Pelo menos umas 15 vezes eu leio o mesmo texto. O mesmo texto. Para eu ter segurança e domínio quando eu for abordar, quando eu for falar sobre o texto. Ok? Devocional é importante. Não abra mão disso. O segundo ponto, nós falaremos agora sobre como se faz a escolha do texto bíblico para a pregação. É a pergunta que muita gente me faz. Como é que se faz o texto bíblico? Como é que você escolhe o texto? É no Unidunité? Eu vou pregar aqui. Não é assim que funciona, minha gente. Como é que se faz a escolha do texto bíblico? Primeira coisa que nós precisamos entender. Não somos nós quem escolhemos o texto. Isso aqui é a máxima que o pregador precisa entender. Não somos nós que escolhemos o texto. Sabe por quê? É a mesma coisa do carteiro querer escolher o conteúdo que o remetente vai mandar. Quem é o remetente da mensagem? É Deus. Quem é o transmissor da mensagem? Sou eu. E quem é que tem que determinar o que vai ser dito? O entregador ou o remetente? É o remetente, minha gente. Então, quem determina o texto que nós vamos ministrar é a pessoa do Espírito Santo. Ele fala de forma diferenciada quando lemos o texto. Você está lendo um texto que você já leu várias vezes, mas aí quando você bate com os olhos ali, o Espírito Santo quer que você pregue nele, o coração logo dispara. Isso aí, o coração dispara. E em certos momentos a gente fala até em mistério, até chora, oh Jesus, que coisa boa. O Espírito Santo fala de forma diferenciada. Parece que a letra do texto, salta aos nossos olhos. E é esse texto. O Espírito Santo fala assim comigo. Eu olho para o texto e falo, meu Deus do céu, como é que eu não vi essa preciosidade? Tu olha para o texto fica gigante. O coração começa a disparar. Eu falo, Jesus, é aqui. Esse é o lugar. Essa é a mensagem. Então, essa é a forma que o texto é escolhido. Não somos nós que determinamos qual será o texto a ser ministrado. O segundo ponto é através do estudo da Bíblia. Meus irmãos, pregador precisa estudar a Bíblia. Pregador precisa pensar além. E é justamente no estudo que você sai daqui, ó. Ler a Bíblia é isso aqui. Estudar a Bíblia é isso aqui. É mergulhar. É pegar uma perícope. O que é isso? Uma perícope é um conjunto de versículos. Uma perícope é um conjunto de versículos. E eu preciso mergulhar na perícope. Eu preciso mergulhar nos textos de forma individual, versículo por versículo. Eu preciso mergulhar no contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, quando foi escrito, qual foi a finalidade daquele escrito, daquele texto bíblico. Precisamos estudar a palavra. Não adianta, não tem para onde correr. Pregador que não gosta de estudar, sempre será um pregador raso. Sempre será um pregador raso. Sempre vai falar o mais do mesmo. Sempre vai falar o que todo mundo fala. Isso também não abre um precedente para que nós, na busca de falar aquilo que ninguém fala, comece a inventar história. Comece a inventar um negócio estranho na aplicação do texto só para ser diferente, pelo amor de Deus. Deus nos dá coisas diferentes do texto, mas nós precisamos estar com os pés no chão. Qualquer revelação que vem na minha cabeça eu entrego, qualquer iluminação do texto bíblico eu falo, isso é profundo. Não, eu tenho que conhecer o contexto da Bíblia para saber se aquele pensamento que eu estou tendo do texto não fere alguma doutrina. Isso aqui é importante. Então, estudem a Bíblia. Graças a Deus, a nossa igreja já reativou o seminário. Tem obreiros nossos aqui fazendo o seminário. Graças a Deus, nós teremos púlpito de qualidade. Se os obreiros estudarem, se os irmãos estudarem, teremos um púlpito de qualidade.
Pode botar o cooperador para pregar, mas se o camarada tem Bíblia, o povo vem para ouvir o camarada que tem Bíblia. É simples assim. E a igreja sabe muito bem quem tem e quem não tem. Ah, pastor, eu prego e nunca ninguém vem e fala assim, ó, realmente Deus te usou, viu? Deus continua te abençoando. Precisa rever seus conceitos. Porque o feedback do pregador é a igreja. Isso aqui é importante entendermos. Não é que você tem que receber elogios. É a pessoa chegar e falar assim, olha, realmente você foi canal de Deus para a minha vida, viu? Deus continue te abençoando. E aí o pregador que é esperto, glória a Deus, meu irmão, Deus abençoe. Joga para cima que não é teu. Simples assim. Mas, se não está tendo feedback do que eu estou pregando, eu preciso saber o que está acontecendo. Ah, na minha igreja tem live, eu prego, e depois você assiste a mensagem que você pregou? Entendeu? Lá e traz, olha, isso aí acontece nos dias de hoje, aí narra a vida, os problemas, todo o pessoal. Aí é muito vago, né? É muito vago isso, né? Porque fulano está passando por dificuldade. Aí é uma coisa assim, rotineira. Se prestar atenção, as igrejas estão focando muito nisso aí. É verdade. Fala uma coisinha só, fala um textinho bíblico e traz a pregação toda para a própria vida. Aí. Isso nós vamos falar que é o último tópico, é chamado de digressão. Nós vamos bater firme nisso para acabar com a digressão. Isso não pode existir nos nossos púlpitos, nós como obreiros, isso é inadmissível, digressão numa igreja que é tão calcada nos princípios da palavra que é nossa dig, viu? Isso aí. Outra forma de se escolher o texto bíblico, como? Em algumas ocasiões o Espírito Santo coloca em nosso coração o texto. Você não está nem pensando em nada do texto, daqui a pouco entra igual uma flecha, pum, e começa a disparar o coração. Você, rapaz, Deus está falando comigo aqui. Eu estou passando isso aqui, é o que acontece comigo quando eu vou pregar. Quando eu vou pregar, acontece uma dessas coisas aqui. Eu estou lendo o texto salta para mim, ou então eu estou mergulhado na Bíblia, estudando, e a Bíblia, o texto ressalta ali para mim também, o Espírito Santo faz esse despertamento para aquele texto, ou então, em algumas ocasiões, o Espírito Santo coloca, pum, semeia no teu coração uma palavra. Então, se nós observarmos, existem muitas formas do texto chegar até o mensageiro, e sempre entender que não é o mensageiro que determina o texto, é o Espírito Santo que determina. Por quê? Ele conhece a necessidade da igreja. É Ele quem sabe o que precisa ser ministrado. É Ele quem sabe o que precisa ser exposto. É o Espírito Santo que faz essa escolha do texto e coloca em nosso coração. Precisamos entender que isso não é tudo, viu, gente? A escolha do texto pelo Espírito Santo não é tudo. Não é tudo por quê? Porque o trabalho não acaba aqui. É aqui que começa o trabalho. Por quê? Quando o Espírito Santo coloca o texto no nosso coração, precisamos orar para que o Espírito Santo nos conceda a iluminação acerca do texto, que nós chamamos de revelação. Pô, o texto revelado, a revelação de texto, é a iluminação do Espírito Santo. Então, essa iluminação, para eu fazer as aplicações corretas, de acordo com a necessidade da igreja, sem conhecer a necessidade da igreja, é através da oração, e quem faz essas revelações é o Espírito Santo de Deus. Então, o texto saltou aos seus olhos. Você está estudando, o texto saltou aos seus olhos. Ou então, o texto veio ao seu coração. Ou então, você viu uma situação, você está passando no lugar, fala, rapaz, isso aqui é igual a passagem tal da Bíblia. Olha ali, Deus te falando, uma coisa está acontecendo. Ou então uma mensagem, a pessoa está pregando aqui uma mensagem, e Deus começa a palestrar contigo ali, te dá um monte de outras aplicações. Não significa que você está copiando a mensagem dos outros. Não significa.
É naquela mensagem que está sendo pregada, o Espírito Santo está te comunicando uma série de coisas. Pregador é assim, a mente do pregador não é mente parada. Ele está olhando para o texto, e quando quem está pregando aplica uma coisa, o pregador já fala, rapaz, já dá para aplicar aqui, aqui, aqui. Pelo menos eu penso assim. Então, eu preciso orar, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, para iluminar o meu entendimento, para eu poder fazer aplicações adequadas do texto, aplicações corretas. Vamos falar agora a importância do uso de, no mínimo, 2 versões bíblicas. Prestem atenção nisso aqui. Conseguiu achar aí? Que prova, viu? Eu quero utilizar aqui 2 versões. Nós vamos utilizar a Almeida Revista Corrigida e nós utilizaremos também a Nova Versão Internacional. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Todos olhando para cá, por gentileza. Depois eu vou disponibilizar os slides. Olha só, João capítulo 2. João capítulo 2, tem alguma coisa ligada aqui perto de mim? Não, né? João capítulo 2, versículo 6. Olha o texto. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretais. Certo? Agora, isso aqui é na ARC. Tá? Esse texto que eu li é na ARC. Agora, olha o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Olha o que diz o mesmo texto. Ali perto havia 6 potes de pedra. Talha são potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Olha a diferença de compreensão do texto. Se eu faço uma exegese do versículo 6 na versão ARC, cabiam 2 ou 3 metretas. Irmãos, cabiam 2 a 3 litros de água. Está errado. Está errado. Porque esses potes cabiam entre 80 a 120 litros. Por isso que o pregador não pode ter somente uma Bíblia. João capítulo 2, versículo 6. Quando Jesus transforma a água em vinho. Isso. Então, minha gente, preste atenção nisso aqui, é muito importante. A versão variada de Bíblia te esclarece palavras que você desconhece. Então, se tiver limitado com uma Bíblia só, pregador que tem uma Bíblia só, precisa urgente, no mínimo, ter umas 2 ou 3, 4 versões ali diferentes. Aí, ó, a irmã tem 10. Isso é coisa boa. NVI é maravilhosa. É muito bom. Muito bom. Tenho todas essas também. Realmente é muito bom, minha gente. Isso aqui eu só coloquei como exemplo para os irmãos observarem a importância de termos variedades do mesmo texto. Variedades no mesmo texto. Isso aqui é muito importante. Próximo ponto. Isso aqui é vital. A importância da interpretação e aplicação do texto bíblico. A importância da aplicação, tá? do texto e a interpretação. São coisas totalmente diferentes. Aplicação de texto e interpretação do texto. Mas quantas interpretações existem? Apenas uma interpretação. Não existe além de uma interpretação. É somente uma interpretação. Por que existe apenas uma interpretação? Porque eu não posso forçar a Bíblia falar o que ela não está dizendo. Eu não posso fazer isso. Tá? Quando eu forço a Bíblia a falar alguma coisa que ela não está comunicando, isso aqui é uma exegese. O que é uma exegese? Exegese
não é o pregador extrair do texto. Exegese é o pregador colocar no texto. Exegese é a extração. Exegese é a implantação. E isso aqui é brincadeira nos púlpitos por aí afora. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Terrível. Camaradas pegando o texto bíblico e forçando o texto a falar o que ele não estava falando. Isso é exegese. Eu preciso entender a interpretação daquele texto. O que é que o texto está falando? É disso aqui. Jesus transformou a água em vinho. É isso aqui, a interpretação é essa aqui. Essa é a interpretação. Não existe outra interpretação. Essa é a única interpretação. Porém, entretanto, existem muitas aplicações. Interpretação é única. Aplicação são variadas. É diferente. Totalmente diferente. A interpretação ela é única. Se você quiser escrever aí, a interpretação é única. Mas a aplicação do texto, ela é variada. São diversas. São diversas. Por isso que nós podemos pregar o mesmo texto e conseguir extrair aplicações diversas do mesmo texto. Na Academia Teológica, teve uma matéria que estava falando justamente era homilética. Estava usando o exemplo do Billy Graham, o saudoso Billy Graham. O Billy Graham, ele conseguiu pregar 30 dias. Eu falei, minha gente, 30 dias. 30 dias em João 3,16. 30 dias. Coisas diferentes. Todo dia era uma mensagem diferente no mesmo texto. Isso é a prova que o texto ele tem uma interpretação só, porém milhares, centenas de aplicações. E o camarada conseguiu pregar no mesmo texto 30 vezes, sem repetir nada. Sem repetir nada. Isso é a prova que existem variedades de aplicações, mas a interpretação ela é única. Isso aqui é importante. Isso seria importante colocar na tela. Vê se vocês acham aí. Um exemplo de interpretação de texto. Isso aqui seria importante para os irmãos entenderem. Interpretação de texto. Eu uso aqui como exemplo, depois dessa daí. Depois dessa. Vê depois desse slide aí. Isso, esse slide aí. Esse aí. Está na sequência certa, viu? Está na sequência certa. Minha gente, olha para cá, interpretação de texto, exemplo. Salmo 23, Salmos 23. Vamos todos juntos, só o versículo 1. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto aqui, simples, eu posso aplicar errado se eu colocar uma outra figura que não seja Deus. Olha ali, ó. Interpretação errada. O pastor Eliseu é o meu pastor, nada me faltará. Está errado. Isso não se aplica a seres humanos. Então tem muita gente que pega um texto que se aplica só em Deus e aplica no homem. Está errado. Então, a aplicação correta desse texto é: Deus é o meu pastor, nada me faltará. Essa que é a interpretação correta. Nós precisamos entender primeiro do que o texto está falando, lembra disso? Precisamos entender qual é o sentido do texto. Davi não está falando do ser humano. Davi não está falando do seu pai. Davi está falando de Deus. Então, se a interpretação é na pessoa de Deus, tá? A aplicação tem que ser voltada à pessoa de Deus. Simples assim. Eu coloquei também um exemplo de aplicação. Acho que é o próximo slide. Um exemplo de aplicação de texto do mesmo versículo. Esse aí. Olha aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, quando você está fazendo devocional, olha só. Pelo fato do Senhor ser o meu pastor,
eu posso descansar, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Isso aqui é uma aplicação pessoal. Vamos aplicar aqui para a igreja? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, nada nos faltará. Tem provisão para a tua casa, tem provisão para a tua família. Olha a diferença, minha gente, pelo amor de Deus. E eu não posso falar com a voz de mocorongo. Pelo fato do Senhor ser meu pastor. Sabe por quê? A igreja sabe que você está inseguro e não sabe o que você está falando. O pregador tem que ser firme. Firme. Meu irmão, pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, nada nos faltará. Descansa o teu coração. Eu estou aplicando aqui dentro, ó, a aplicação do texto. Eu tenho que mostrar para o pessoal que eu acredito de verdade naquilo que eu estou pregando. E isso aqui é o que mata, sabe? Oh, Jesus, dá graça. E dá graça. Sabe? Por que a igreja às vezes sai sem edificação? Pô, que pregação chata, meu irmão. Meu Deus do céu. Sem alimento. Porque o texto, ele precisa falar da nossa vida hoje. Minha gente, esse texto aqui que nós lemos tem quase 4.000 anos de distância para nós. Mas se olharmos para a realidade do texto, isso fala do agora, gente. Isso fala do agora. Então o pregador, ele precisa entender isso, que a aplicação para a igreja tem que ser diferente. Nós somos pentecostais. Está entendendo? Não, mas não adianta. O povo da Assembleia de Deus só pega assim. Ah, mas de negócio de gritaria. Então vai para uma igreja que não grita. Simples. Pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, nada nos faltará. Os irmãos entendem essa verdade bíblica? Quando Davi escreveu esse texto, gente, eu sou do fogo, eu sou do poder. Sou pentecostal. Não, é até coisa do cão. Eu sou da Bíblia. Aplicar com energia, com vida. Aplicar com energia, com vida. A igreja precisa ser edificada. O nosso povo aprendeu assim. O nosso povo entende assim. Então eu não posso vir e quebrar uma história. Isso é uma história. Então o pregador, ele precisa ter vida. A mensagem dele precisa ser vida. Quem é morto e prega vida não tem efeito. Não tem efeito. Quem prega aquilo que não vive, não flui. Não adianta. Eu prego, eu me esforço, mas não tem retorno nenhum, ninguém fala nem, Deus continua te usando. Quando fala assim, meu irmão, eu estou terminando, glória a Deus, aleluia, termina! Porque é chato. Desculpa, gente, a minha sinceridade. É chato. É muito ruim você ouvir gente que não tem conteúdo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma vez, na fazenda do meu pai tinha uns bodes, né? E aí, blá, 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 cadê a Bíblia, filho? Cadê a Bíblia? Cadê o texto? Cadê a bibliologia em pauta? Não tem. Está vazio, zero. E a igreja fica, meu Deus, será que o pastor não está vendo que um cidadão não nasceu para isso? Complicado. Complicado. Então, a aplicação de texto precisa ter vida. Eu preciso aplicar o texto com vida. O próximo assunto que nós vamos falar são os materiais de auxílio que o pregador precisa utilizar durante a ministração. Olha aqui, crente. Dicionário de língua portuguesa, tá? Eu não tenho. Então, existe aplicativo, viu? Dicionário de língua portuguesa. Mas meu telefone está cheio. Mais uma coisa, você pode consultar lá no Google um dicionário online de língua portuguesa. Então não existe desculpa. Qual a importância, pastor, do comentário bíblico? O comentário bíblico, ele te ajuda a fazer uma interpretação sadia. Por quê? Ele vai te dar alguns pormenores que você vai ter uma compreensão melhor do texto. Por quê? Eu não conheço a cultura do texto. Então, muitas vezes, no comentário bíblico, ele abre meu leque de interpretação e eu consigo ter aplicações
que são extremamente bíblicas. Outro recurso, e eu vou botar os slides aqui das indicações dos livros. Outro recurso, usos e costumes dos tempos bíblicos. Meus irmãos, é baratíssimo, tem na livraria da DIG. Baratíssimo. E esse recurso aqui, usos e costumes dos tempos bíblicos, eu me lembro como se fosse hoje. Isso já tem uns 8 anos que eu preguei essa mensagem. E o pastor presidente da igreja que eu preguei falou assim: rapaz, todos os pregadores que eu vi pregar aqui na minha igreja, nesse texto, eles falam errado, interpretam errado esse texto. Você estuda, né? Porque quem estuda sabe. Qual era o texto? Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha a diferença quando você conhece um pouco de cultura. Porque a Bíblia, ela foi escrita numa cultura diferente da nossa cultura. Totalmente. A cultura é oriental, a nossa ocidental, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa de você pegar uma linguagem aqui nossa de... O fulano está dando uma de João sem braço. Lá, eles vão entender que é o João sem os braços mesmo. Literalmente o João sem os braços. Só que nós estamos falando do malandro, do migué, tá entendendo? Então, quando nós conhecemos o sentido daquilo ali, porque foi escrito, você sabe aplicar sem ferir a hermenêutica do texto. Eu fico atribulado quando eu vejo alguém ferir na hermenêutica do texto. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso aqui é Mateus 5,13. Estudando esse texto, eu achei aqui, usos e costumes dos tempos bíblicos. Lá diz assim: o sal era arrecadado da região do Mar Morto. E como era arrecadado numa grande quantidade, uma parte perdia o poder de influência nos alimentos. Se tornava insípido. Só que o sal insípido não era jogado fora. O sal insípido, ele era guardado no templo. Por quê? Porque o pátio do templo era de mármore. E em épocas de chuva ficava escorregadio. Então, quando se jogava o sal insípido no chão, as pessoas pisavam e diminuía o risco de queda. É exatamente isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala do sal insípido, não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, ele está falando disso. De um sal que perdeu o poder de fazer a diferença, a influência. A aplicação é fácil. O crente, quando perde o poder de fazer influência, ele chega no lugar, se estão falando palavrão, pornografia, vai continuar, porque não muda nada. É humilhado pelos homens, é pisado pelos homens. Olha a aplicação, quando eu conheço do texto. Isso é cultura bíblica. Isso eu não inventei, isso está lá no livro de usos e costumes dos tempos bíblicos. Então é de suma importância conhecermos os usos e costumes das linguagens dos textos sagrados. Tem muita coisa boa. Todo mundo aqui conhece o Felipe Lima, o presbítero Felipe. Ouça as mensagens do Felipe. Cultura bíblica, conhecimento, coisa mesmo de Deus. Coisa de Deus. Por quê? Porque o camarada busca, o camarada cava. Vai lá nas águas profundas. Entendeu? Eu não tenho mais tempo disso, mas ele tem tempo disso. E é muito bom ouvi-lo sempre. Dicionário bíblico, isso aqui não pode faltar para quem é pregador, para quem gosta de pregar. Dicionário bíblico, por quê? Ele pega uma palavra, te mostra no original como essa palavra é, traz para você definição, mostra no Antigo Testamento aonde essa palavra aparece, mostra no Novo Testamento. Meus amigos, abre-se um leque violento de interpretação, tudo no dicionário bíblico. Então, minha gente, não pode faltar dicionário de língua portuguesa, não pode faltar comentário bíblico, não pode faltar usos e costumes dos tempos bíblicos, não pode faltar dicionário bíblico, são ferramentas que nos auxiliam durante a preparação do sermão. Observaram como as coisas acontecem? Primeiro o Espírito Santo me desperta o texto, eu vou buscar em oração, depois da oração eu vou partir para os recursos para eu interpretar de forma correta um comentário bíblico acerca daquela passagem.
tá? Dependendo do que se trata, eu vou recorrer nos usos e costumes dos tempos bíblicos. Eu vou pegar uma palavra-chave, a palavra-chave do texto, eu vou para o dicionário bíblico para ter uma amplitude do que aquela palavra ela está me comunicando, o que essa palavra quer comunicar na Bíblia, no tocante à sua totalidade. Então eu preciso ter essa amplitude através dessas ferramentas que vão nos auxiliar na construção dos nossos sermões. A próxima tela, Ricardo, são indicações, tá? De comentário bíblico. Isso! Meus irmãos, pensa num comentário maravilhoso e baratíssimo, baratíssimo. Série Cultura Bíblica da Vida Nova. Tem tanto o Antigo Testamento, tá? E Novo Testamento. Não precisam anotar, que eu vou passar os slides com as indicações também, tá bom? Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse aqui também é um recurso que eu gosto muito, 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 muito. Comentário bíblico do Antigo e do Novo Testamento, da Central Gospel, tá? São materiais magníficos, muito bons. Comentários que abrem a nossa mente no tocante à interpretação bíblica. Comentário bíblico não é para eu extrair aplicações. Comentário bíblico é para eu entender e interpretar aquele texto. Então, essas duas ferramentas aqui, meus amigos, vai ajudar de uma forma extraordinária. Essas duas ferramentas aí. O próximo é usos e costumes. Usos e costumes, essa é a capa. Lá na livraria da ADIG tem. Usos e costumes dos tempos bíblicos. É um material magnífico, muito bom. Vale a pena você adquirir e ler devagarzinho. É um material bom, tá? Muito bom mesmo. Usos e costumes dos tempos bíblicos. E o próximo são dicionários, como eu falei. Para mim, na minha opinião, esses dois aqui são top, top, top. É o dicionário Vini e o dicionário Wycliffe. São os melhores que tem, tá? Vai te dar, inclusive, um adendozinho, viu? O dicionário Vini, ele é um dicionário teológico, viu? É um dicionário teológico. É um magnífico. Esse daqui, esse camarada aqui, não sai da minha mesa nunca. Porque qualquer palavra que vem, palavra-chave, opa, essa é a palavra-chave, dicionário, para eu entender. No português. Agora o dicionário bíblico. Então não é fácil pregar não, irmãos, viu? Viu como não é? Tem um camarada que fala assim, aí, profeta, onde você abre o texto da Bíblia, você prega. Fala, não, filho, onde eu estudo, eu prego. Não é esse negócio, vou pregar aqui, vou pregar aqui, é aqui. Não é assim, minha gente. Olha o trabalho que dá o negócio. É trabalhoso, mas é muito prazeroso. Eu gosto de fazer isso. Erros que o pregador precisa evitar. Fundamental, né, irmã do céu? Minha gente, minha esposa é quem mais critica as minhas pregações. Terrível, mas eu amo isso. O que foi, Ricardo? Eles amam também? Isso aí. E quando eu prego, Deus me deu, graças a Deus, a oportunidade, por misericórdia e bondade, de pregar pelo menos uma vez por mês na quinta-feira no Templo Central. Eu termino de pregar e começa a chuva de críticas. Você falou muito, vire-se para a direita, vire-se para a esquerda. Diminui isso aí e tal. E isso aqui é importante nós evitarmos esse excesso aqui, ó. Vire-se para o irmão do seu lado, toda hora, meus irmãos. Isso cansa a igreja. E eu estou... Sabia que ia ter uma reação, viu? Tem gente falando que é forte, né? É, né, irmã Sônia? E aí, o que acontece? Se você ficar o tempo todo, irmãos, Davi, esse salmista, repita comigo, Davi, esse salmista. Davi, esse salmista, que cara chato. E tal, e Davi no Salmo 23, fala para o seu irmão, Salmo 23. Gente, excesso cansa. Você vai perder o seu auditório. Ninguém vai mais te ouvir, porque você vai estar chato. Então, eu tenho me policiado muito com isso. Usar pouquíssimo, vire-se para o irmão. Quando eu devo utilizar? Aplicou a mensagem. Pum! A igreja recebeu, a igreja está no fervor daquela aplicação.
Aí você pega o gancho, vira para quem está perto de você e fala: o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. No momento em que aquela aplicação fez efeito espiritual. Mas se todas as coisinhas eu ficar, vire-se para a esquerda, vire-se para a direita, vai distrair o seu público, o pessoal vai ficar muito cansado de você. Tá? Outra coisa, falar constantemente glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já viu aqueles pregadores que assim, ó? Irmãos, Davi, aleluia, glória a Deus, era um salmista, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Davi, glória a Deus, aleluia. Sabe o que vai passar para a igreja? Que você está perdido e não sabe o que vai falar. Pastor, então enquanto eu prego eu não posso glorificar Deus? Pode. Aplicou, a glória desceu, você, glória a Deus, aleluia. Você pode adorar o Senhor, é uma coisa. Agora você fica, aleluia, louvado seja Deus. Peraí, eu estou nervoso. Glória a Deus. Então Davi, isso tira a própria linha de raciocínio de quem está pregando. Você se perde e consequentemente perde quem está se ouvindo. O pessoal fica assim, onde é que ele está falando o quê? Aleluia, glória a Deus. Aí, eu vou falar porque, isso aqui eu vou falar, vou ter que falar. É escola de profetas, eu tenho que falar isso aqui. Chegaram para mim uma vez e falaram assim: Lucas, fui num culto ontem, graças a Deus que não é aqui. E também a gente não fala coisa ruim, né? A gente não dá endereço, né? E aí o camarada falou assim: rapaz, pregador. Falei, a mensagem foi boa? Ô, varão, que prova. Falei, por que foi prova? Porque o cara falou mais de 185 vezes glória a Deus e aleluia. Eu falei, ele estava adorando a Deus. Não, toda parte da mensagem, eu fiquei contando, varão. Eu me perdi da mensagem, falei, vou ficar contando quanto esse cara vai falar. E aí tem gente que faz isso na igreja, fala, meu Deus, viu quantas vezes já falou glória a Deus, aleluia? 12, aí daqui a pouco começa a falar, ó o pregador do glória a Deus, aleluia, porque você fica, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está perdido, gente, todo mundo percebe, é feio. Isso aqui é uma escola, gente, certo? Isso aqui é uma escola, então a gente tem... A minha irmã fica assim, meu Deus, eu tenho coragem de falar. Profeta tem que ter coragem de falar coisas que ninguém tem coragem de falar, gente. Simplesmente. Isso é muito chato, muito ruim, ficar ouvindo a pessoa toda hora, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Evite falar rápido demais. Já viu esses narradores de futebol? Que se convertem e ficam falando, Davi era um salmista, e Salmo 23, tal, sabe? Correria, minha gente. Na correria, tem pessoas que pensam de forma mais devagar. Tem outros, você pode pregar voando aqui que eu vou te acompanhar. E se falar bobagem, ainda vou saber que você falou bobagem. É simples assim, não adianta, já é meu. Então tem pessoas que só conseguem acompanhar o raciocínio quando a mensagem é introduzida com calma. Mas pastor, eu falo rápido porque eu fico nervoso. Quebra o gelo, gente. Como é que se quebra o gelo? Todas as vezes que eu vou pregar no Templo Central, você é pregador, você prega direto. Eu vou para lá, meu irmão, com um gelo na barriga. Falo, Jesus, o pastor Eliseu está aqui do meu lado, Jesus. Meu Deus do céu, por que o pastor Eliseu não ficou em casa hoje? Fico atribulado. Na última vez eu peguei o microfone, cumprimentei a igreja, e aí eu nervoso, eu falei, meus irmãos, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu estava muito nervoso, e nem parece, né? E aí eu estava muito, muito nervoso, falei, louvo a Deus pelos irmãos e tal. Você que deixou sua casa, aquela sopinha coberta, daqui a pouco um deu um riso aqui, outro deu um riso ali, já deu uma quebrada. Quebra o gelo, minha gente. Se você entrar roboticamente, paz do Senhor. Tem gente que vai pregar e ainda fica assim, Provérbios. Bebi um pouco d'água aqui, irmãos, espera aí. Pelo amor de Jesus, se é crente, se é profeta, gente. Pego, tá nervoso? Meus irmãos, pais, tal. Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui nesta casa espiritual. Você que veio para cá, deixou sua casa, aquela torradinha, né, pastor? Aquela torradinha, pastor. Acabou, já quebrou. Quebrou o climão pesado. Porque louvou e está adorando quando fala assim, vamos ouvir a palavra do Senhor. O pessoal já para tudo e fica te olhando. Eu falo, Jesus.
Eu aprendi uma técnica também. Teve um amigo que falou assim, ó, varão, não dá, eu não vou mais pregar, eu fico nervoso quando eu fico olhando para os olhos das pessoas. E aí meu tio me ensinou uma técnica. Tá nervoso, meu filho? Olha para o relógio, olha para a testa das pessoas. Acabou. Você está olhando, ó, eu estou olhando para a tua testa. Aqui, ó, você está olhando meus olhos? Tá, não, eu estou olhando aqui. Porque tem pessoas que ficam intimidadas. Meu Deus, estão olhando para mim. E isso aí acaba te limitando. E quando você fica nervoso, eu me lembro da minha primeira pregação. Pastora Conceição sentada do meu lado. Meu filho prega. Eu falei, tá bom. Estou na introdução. Daqui a pouco deu aquela tela azul, minha gente. Sumiu tudo da cabeça. Falei, Jesus. Falei, ai. E aí a pastora percebeu que eu estava extremamente nervoso, começou a interceder, Senhor, ajuda o teu filho, tal. Falei, aleluia. Oh, meu Deus. Falei, irmãos, me perdoem, estou acostumado com esse trem ainda, tá? Peraí, deixa eu me achar. Me achei. Tem horas que, com esboço, eu preguei muitos anos sem esboço. Impressionante, gente. Depois eu comecei a depender do esboço, porque é um roteiro que eu vou acompanhando. Às vezes eu me embolo no esboço, eu não tenho vergonha, não. Eu faço eu me perdi aqui, me distraí em alguma coisa, perdi, porque uma coisa que é terrível é você estar falando e o pessoal andando. Oh, Jesus, isso é tribulante isso. E aí, às vezes, quando eu me perco, sabe o que eu falo? A próxima lição, peraí, meus irmãos, me perdi aqui. Ajuda teu servo. Ele não já me ajudou, já estou preparado, mas eu acabei me perdendo aqui. Peraí. Vai voltar o raciocínio. Já estou ganhando tempo para voltar para a mensagem. Porque se eu me perder, ficar, estou perdido. Não dê essa oportunidade em nome de Jesus. Não vou nunca mais pregar. Não é assim, minha gente. A gente tem que saber controlar a nossa ansiedade, o nervosismo. Não adianta. Isso não acontece comigo. Acontece sim. Tem um mestre aqui entre nós, um rabino. O Valdemir. Valdemir é um rabino. Olha lá. Faz assim, varão. Levanta a sua mão aí. Obedece seu pastor, rapaz. Levanta a sua mão aí. Isso ali, ó. Ele é um rabino. Ele é um rabino. Prega com excelência. Então, nós precisamos ter os nossos pés no chão. Até ele fica nervoso também quando vai pregar. Todo mundo fica. E todo mundo fica apreensivo. Jesus, será que essa mensagem... Jesus, vai dar certo? Eu fico apreensivo. Porque eu não quero falar de mim mesmo. Eu quero falar daquilo que Deus quer que eu fale. Então, eu preciso controlar minha ansiedade. Porque isso trava a gente. Eu não consigo falar... Tem que segurar esse negócio. Tem que ter o domínio próprio. Aí entra o domínio próprio. Você tem que ter esse controle, esse autocontrole. Ficou nervoso? Não deixa o negócio degringolar. Senão você vai se perder. Simplesmente. Aí vai ficar algum tempo sem pregar, né? Ou talvez nem pregue mais no lugar que você bobeou. Cadê? Viu? Falei, me perdi. Ó. Tá, porque trocaram o meu roteiro ali, não é? Evite falar rápido demais. E por último, aqui, evite começar a mensagem com explosão. Isso aqui é demais. Por que é demais? Já viu esses pregadores que já começam a ler um texto? Irmãos, Deus está aqui nesta casa, tem um anjo aqui nesse ventilador, estou vendo ele aqui. Aleluia! E explosivo. Aí quando chega no final, Deus deu a palavra. Estou cansado, varão. Deus me usou muito. Não, você não soube. Deixa eu passar uma senha aqui para os senhores. Não podemos começar a mensagem de cima para baixo. A mensagem é igual um avião, é de baixo para cima. Ela vem assim, ó, e sobe. Uma coisa que me atribula, me chamar para pregar e botar 12 milhões de cantores saudados. Isso me atribula, isso me deixa literalmente na carne. Jesus, eu não posso mentir que eu estou no púlpito. Fico atribuladaço, muita coisa. E aí, para eu voltar aqui para o foco, começo pregando, falando.
falo, Jesus, vai trabalhando em mim, para chegar na aplicação e o seu nome ser glorificado. E o povo fica assim. Imagina quem foi. A bateria acabou. De Deus essa irmã. Minha gente, eu vou devagarzinho. Aí, o pessoal fala assim, rapaz, pensei que não ia sair nada. Por quê? Porque eu não comecei gritando. Tem que começar devagar. Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí sim você explode na conclusão. Se você explodir na introdução, você não tem voz para chegar no final. Se você gastar energia demais no início, no final você não tem. É igual recurso. Se você pegar teu recurso, receber o salário, no início do mês, fazer aquela graça toda, no final do mês você não tem nada. É exatamente o pregador. Quando ele começa muito enérgico, é melhor deixar, varão. Deixa, o que eu faço aqui? Em nome de Jesus, tomara que isso seja. Agora foi. Amém. Então, evite explosão no início da mensagem, para que você possa ter fôlego para pregar até o fim, até entregar a mensagem toda. Agora sim, a outra tela. Erros que o pregador precisa evitar. A outra tela. Não, você já adiantou, serva do Senhor. Volta, um pouquinho. Foi demais. Excesso. Tá, eu vou falar daqui então. Irmãos, vai cumprimentar a igreja, isso aqui é basicão, né? Eu saúdo. Até hoje existem pessoas que falam, eu saúdo os irmãos. Eu saúdo, coisa simples, que nós precisamos evitar. Fica feio, você vai pregar no congresso de irmãos, de jovens. Irmãos, eu saúdo a igreja. Pastor, o que é isso? Saúdo a igreja? Já te queima. E tem pregador que chama, e tem pastor que chama atenção. Entendeu? Eu saúdo a igreja, certo? Outra coisa que a gente tem ouvido ainda muito. Muitas das vezes, isso ainda permanece no nosso meio, viu? Muitas das vezes o diabo vai vir sobre a sua vida para te desanimar. Muitas das vezes. Está rindo? A pronúncia correta é muitas vezes. Precisamos evitar isso. Porque tem um ímpio, o cara é ímpio. Veio assistir um culto aqui em Nova Betel. Aí o pastor Lucas pega o microfone e fala, e o cara é professor de português. Preste atenção. A igreja agora não é somente do camarada lá que cata latinha, sem desmerecer ninguém. Tem todos os níveis nas nossas igrejas hoje, graças a Deus por isso. Camarada é professor de português, é ímpio, conseguiu vencer as barreiras e se assentar aqui no banco. Irmão, muitas das vezes Satanás, ele fala, opa, tchau, vai embora. Então precisamos nos policiar. Eu sei que na hora da explosão, do fervor, da pancada, dali do negócio, o pau quebrando, o Espírito Santo operando, você fica empolgado e fala um negócio que não deveria. E nós precisamos sermos humildes para receber críticas construtivas. Entendeu? Comecei a pregar no Templo Central. O pastor Marcos falou assim, o irmão é ensinável? Falei, sim, senhor. O que eu ver, eu posso te orientar? Falei, sim, senhor. Tem horas que na palavra, eu falo uma palavra errada, pronunciei errado. Aí ele vai lá no meu zap, o irmão pronunciou essa palavra aqui, pum. Fala, obrigado, pastor. Essa palavra, exatamente. Eu não vim aqui vender imagem de perfeito, não, meu irmão. Eu não vim aqui bater palma para maluco dançar, não. Eu estou falando a realidade. Como é que você consegue avançar e ir adiante? Porque eu sou ensinável. Irmão, se você sabe que você fala problema, muda esse negócio. Em nome de Jesus. Se você fala Moisés, muda que não é Moisés, é Moisés. Pelo sangue do Cordeiro. Isso dói. Eu não estou falando para ninguém falar hebraico, aramaico, grego aqui, não. É falar o
um negocinho certo. Fala certo. Fala certo. Aquilo que eu tenho. Outra coisa, Jesus, obrigado, porque essa aqui não estava aqui. Se você não tem o domínio da palavra, não fala a palavra que você não domina. Não fale, filho. Vai passar vergonha no crédito ou no débito, ainda pode escolher. Essa é verdade, minha gente. Então, eu pego as minhas mensagens e fico assistindo. Ih, rapaz, ficou legal não, hein? Vou trocar essa palavra aqui. Ih, rapaz, acho que isso aqui eu dei mole. Ou então, o feedback que eu recebo, falei, rapaz, é verdade. E vou sempre melhorando. O pastor Eliseu nos ensinou o quê? Sempre tem que ter espaço para melhorar. Então, é isso que nós precisamos ser, ensináveis, aceitar críticas construtivas. Entendeu? Porque muitas vezes você fala algo, prega algo e não ficou legal. Você tem que ser maduro para suportar. Meu amigo, senta aqui, olha só, queridão. Não é problema, é problema, entendeu? Tal. O pastor está conseguindo dar de melhor do que eu. Quero te ajudar, como eu recebo ajuda. Então, seja ensinável. Seja ensinável. Isso aqui, que eu vou falar agora, minha gente. Pregadores, não faça tal coisa. Irmãos, não precisem abrir, tá? Um exemplo. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 1. Versículo 1. E você lê 60 versículos para a igreja em pé. Jesus, que prova! Não faz esse negócio com o meu coração, não. E detalhe, falar 60 versículos e não extrair uma bendita lição dos 60 versículos. É forte, viu? Isso é muito forte, isso me estressa. Então, nós precisamos ser prudentes. O texto é um pouco extenso, coloque a igreja sentada. Não, pastor, mas tem que ter reverência. A palavra não se pode ler sentada. Deixa eu te falar algo. Reverência para ler a Bíblia em pé, isso não é reverência. Reverência é ficar sentado e ouvir a palavra de Deus até o final, você ficar transitando. Isso é reverência. Vai ler 10 versículos, 12, 13, 14, 15, 16? Coloque a igreja sentada no nome de Jesus. E eu vou ficar esperando, ouvir obreiros, esperando sair as aplicações daquele monte de versículo que foi lido. Eu vou ficar esperando. E aí nós marcamos essa escola de profetas para dizer, quem quiser ser ajudado, ensinado, eu estou aqui. E aí nós vamos agora ajustar o negócio para caminhar. Não pode ser obreiro dodói. O pastor me feriu porque me corrigiu nisso aqui. Se eu não fizer, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Tem gente que me ensina também. Dá instrução ao sábio. E ele se fará mais sábio. Não fica dodói comigo não, vou começar a ajudar. O que eu ver, né, Ricardo? Você é o primo. Não, vamos começar a ajeitar esse negócio aí. Vamos. Certo? Para melhorar. Vamos agora para as conclusões. Vamos falar da introdução. Agora chegamos na introdução. O sermão ele contém 3 partes: introdução, desenvolvimento, e o sermão também contém a conclusão. Olha só. Introduzir é preparar os seus ouvintes para o conteúdo do seu sermão. Gente, isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave. Pastor, por que ninguém presta atenção no que eu falo? Porque a tua introdução é ruim. Desculpa, gente, eu estou aqui para falar a verdade. Melhora esse negócio aí. Entendeu? A introdução é a última parte da preparação do sermão. Sabia disso, senhores? Não se faz introdução antes da mensagem. Entendeu? Por isso, eu estou dando 100 aqui, hein, gente?
Quando o pregador começar a ministrar na introdução o que não tem nada a ver com o texto que ele leu, é porque ele fez a introdução primeiro. E o Ricardo fazendo bagunça. Não é você não? Então desculpa. Entendeu? A introdução é a última parte da mensagem. Primeiro se desenvolve a mensagem, conclui, depois se faz a introdução. A introdução é o resumo do que você vai falar. É uma síntese do que você vai falar. Então a introdução é sempre a última a ser feita. Isso aqui é fundamental, minha gente. Na introdução você perde ou ganha seus ouvintes. É aqui que é a chave do negócio. Se introduzir mal, você vai perder o seu auditório. Quer ver um exemplo? Eu vou dar outra senha para vocês. Isso aqui é um exemplo. O cara está pregando. Pá. Só que ele está falando nada com nada. Nada com nada. Boi com abóbora, um negócio esquisito. E aí do nada faz assim, glória a Deus. Um glória a Deus aqui perdido. Aí, aleluia. O pessoal não está glorificando, o pessoal está falando assim, estou perdido. É isso que está acontecendo. Então, na introdução, vai determinar se o pessoal vai comigo, vai mergulhar na mensagem comigo, ou se eles vão ficar perdidos no meio do auditório. Eu preciso ter cuidado com a introdução. Agora, aproveite o conteúdo de sua mensagem, com textos imediatos e remotos ao texto, para a construção da introdução. Isso aqui é a vida. Porque se eu peguei uma perícope, que é um grupo de versículos, eu preciso interpretar essa perícope com aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Texto sem contexto vira pretexto para heresia. Isso é uma máxima teológica. Texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então, eu preciso muito de conhecer o contexto imediato e remoto. O que é um contexto imediato? É aquilo que antecede e sucede o texto. O que é um contexto remoto? São os livros da Bíblia na sua totalidade. Então, por isso que eu falei que o pregador tem que ler Bíblia. O pregador tem que ler Bíblia. Para construir um sermão de acordo com o contexto remoto, distante, estou pregando em Mateus, mas eu estou construindo um contexto remoto de Gênesis para cá, eu preciso ter muita técnica e sabedoria para não falar bobagem. Entendeu? Então, contextos remotos, contextos imediatos ao texto, uma visão panorâmica do que você vai falar, simplesmente fundamental, certo? Essa é a introdução. O desenvolvimento. Cadê? Desenvolvimento, isso. O desenvolvimento são os tópicos com as aplicações que chamamos de lições. Lição 1, lição 2, lição 3, isso aí é o desenvolvimento da mensagem. Entendeu? Então, o desenvolvimento são os tópicos. Olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. As mensagens precisam de, no mínimo, 3 tópicos. 3 tópicos. No mínimo. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O nome disso é organização. Simples. E como é que eu consigo passar de um tópico para o outro? Porque na pregação, você pode passar de um tópico para o outro como uma ponte. Sim, ó. E ninguém vai perceber que você está passando num buraco. Como assim que funciona isso? Eu preciso fechar o raciocínio do que eu estou falando. Se eu fechei o raciocínio do tópico 1, Deus é bom. Meus irmãos, Deus é bom, tá? Você acredita que Deus é bom? Levante a sua mão, adore o nome do Senhor. Pum! Isso é um ponto e eu fechei ali o tópico. Sempre quando você interage com a igreja, interagiu com a igreja, adore o nome do Senhor, você fechou aquele ponto. Fechou, já vai para o segundo. Abriu o segundo, desenvolveu, fechou, já vai para o terceiro. E a mensagem ela passa a ser uma mensagem dentro de um raciocínio lógico.
E a igreja te entende. Aí o pecador consegue entender o que o Espírito Santo está falando, e o camarada vem, eu quero Jesus. É assim que funciona. Precisamos entender essa sistemática do desenvolvimento dos tópicos. Detalhe, eu pelo menos faço assim. Se a mensagem que eu vou pregar tem 3 tópicos, durante 2 tópicos eu desenvolvo de uma forma bem discorrida acerca dos assuntos, e no terceiro tópico, antes do terceiro tópico, eu sempre peço, no caso, se o pastor tiver já me concedido a liberdade, ó, prega tanto tempo, coloca a igreja de pé e faz o apelo. Perfeito. Se não falou isso, com a permissão do pastor, eu posso pedir para a igreja se colocar de pé? Sim. Coloque a igreja de pé e aplique o último tópico. Então, o desenvolvimento da mensagem é fundamental. Fundamental. Por que existem pregadores que você fala assim, ó, filho, são 5 minutos de saudação, ele fala 12 minutos. Porque é desorganizado, desculpa, gente. Me perdoe. Filho, são 30 minutos, prega 45, desorganizado. Deus me deu esse rolo. Deus não quebra princípios. Se o pastor falou 30, o Espírito Santo vai falar 30. O resto é conversa fiada sua. Me desculpa. Mas fica amarrado nesse negócio aí, pastor? Não. Existem momentos que o pastor sabe que é Deus, que a igreja sabe que é Deus, e o negócio fica 2 horas de pregação, como já aconteceu comigo. Agora, você forçar para dizer que prega 50 minutos, você está brincando, né? Aí fica na geladeira um pouco sem pregar, né? Então, precisamos ser disciplinados. Disciplina, pastor Mariano. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Estou sentadinho lá no meu cantinho lá. Pastor Mariano vinha. Assim. Eu ia pregar aqui, irmãos. Mas quem vai pregar vai ser o diácono Lucas. Sim, senhor. Aí o senhor fala aí uns 10 minutos. Tá bom. 9 minutos o microfone estava na mão dele, a igreja explodindo. Porque eu sei fazer um negócio que é chamado de síntese, gente. Eu preciso me adequar ao tempo. Já preguei. A pastora já falou uma vez para mim, ó. Irmão, o culto está uma glória. 5 minutinhos aí, só uma aplicação só e tá bom. 4 minutos eu devolvi o microfone, igreja explodindo. Porque eu sou bonzão? Não. Porque eu me adequo àquilo que me pediram para fazer. E a igreja sabe quando você está quebrando uma autoridade que foi estabelecida. Aqui em Nova Betel, todos os obreiros e irmãos aqui da casa pregam 30. Quem passa disso está me desobedecendo. Está fora da bênção. Gente de fora, que é raríssimo chamarmos para pregar aqui, porque aqui, graças a Deus, tem muitos pregadores, 40. Mas, para quem é da casa, todo mundo sabe que é 30. E a igreja sabe quando o obreiro me desobedece. Se eu falei 30, são 30 minutos e acabou. Preguei na sede, 32 minutos, vida no altar, um negócio glorioso. Pastor, o amigo passou 2 minutos. Simples assim. E agora eu não sou besta, o que eu faço? Mensagem de 29 minutos, acabou. Aí depois eu prego 29 minutos. Aí, o amigo pregou 29 minutos. Falei, Pastor não é bobo, gente. Então, isso aqui é uma escola. Nós estamos aqui compartilhando o que a gente sabe fazer. Pregador que não sabe se controlar com horário, e aqueles pregadores que não, a ficha não caiu, a mensagem do camarada não encaixou, o negócio não fluiu, o camarada não consegue entender e vai até o fim torturando, é uma tortura, até o fim torturando a igreja. O pregador tem que entender quando ele não está no dia dele. Tem dia, minha gente, que o céu parece estar de bronze. Você prega, depois você chega em casa e fala assim, vou pregar mais não, sai fora, mano. Que prova, que vergonha, me chamou para isso, Jesus, que negócio é esse? Tem dia que o negócio não está legal, gente, e a gente precisa ser, e nós precisamos ser honestos conosco mesmo, sabe para quê? Para não manipular as emoções da igreja para salvar a mensagem. E eu sei quando isso acontece. O cara está pregando Bíblia ali, o povo está no dia dele, porque fala, aí, irmãos, aí todo mundo
começa a chorar. Todo mundo começa a chorar. Eu estou sentindo Deus. Recebe da minha unção, da minha mensagem que está fraca. Se fizer isso aqui, eu tomo o microfone, porque eu sei que não é Deus. Ah, não. Não faz isso não. Um manipulador de emoções não rola. Já viu esses pregadores que não pregam, só choram? Choram para contagiar os outros. Aí, fulano, quando prega, dá uma unção do choro da igreja. Não, porque está mexendo com as emoções das pessoas. Então tem pregador que é covarde. Ele perdeu no púlpito, não está andando bem a mensagem dele, mas ele vai forçar a igreja a entrar num espírito que não está. Não está fluindo, a mensagem não fluiu. Não força a mensagem. Não força. Eu sei quando eu perco. Eu falei, rapaz, o negócio não está muito bom para mim não, mas vamos embora. Eu sou macho. Pá, 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 pá. Igreja de pé, tem alguém para Jesus. Às vezes, por misericórdia, vem 2, 3. E o dia que eu achei que eu perdi, preguei, falei, rapaz, deu bom não, hein? Era congresso, negócio grande. Falei, que prova, mas tudo bem. Tem alguém para Jesus? Vem mais de 20 pessoas para Jesus. Deus surpreende também. Mas só que nós precisamos ser honestos. Porque tem outros que ainda dão umas profetadas no meio, viu? Aí bota a igreja para chorar, quando o pessoal fica chorando, emocionado, porque ele está chorando. Eu vou falar isso aqui. Aí começa a falar, assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, ela se encerrou no Antigo Testamento. Ela não se aplica mais para hoje. Está no ministério profético do Antigo Testamento. Não existe mais profeta do Novo Testamento, minha gente. Não existe mais isso. Que heresia é essa? Isso é heresia, isso daí. Pô, não é assim dessa forma. O Senhor me inspirou a dizer assim. O Senhor me inspirou. Assim diz o Senhor, é uma sentença do Antigo Testamento. É só ler o Antigo Testamento. Conheço um pouquinho do que eu estou falando. Não estou jogando. Não estou jogando. Eu não vim para jogar conversa fora. Eu sei o que eu estou falando. Então, pessoas que usam da emoção dos outros para poder salvar a mensagem que ele sabe que perdeu. Seja honesto, perdeu, não está no seu dia, pregue normal, faça o apelo normal e entregue o microfone na honestidade. Perdeu. Nós precisamos ter essa consciência. Agora, isso aqui é importante que eu vou falar. Em alguns momentos, preste atenção nisso aqui, gente, depois a gente comenta. Isso aqui em alguns momentos acontece. Você prepara uma mensagem de 5 tópicos. Só que quando você termina a introdução, aplica o primeiro tópico, o Espírito Santo decide, eu vou trabalhar em cima desse tópico aqui. Aí você não prega mais. O negócio fica uma coisa de louco. Já aconteceu comigo. Apliquei o primeiro tópico, explodiu, eu não consegui mais pregar. Acabou. Porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar naquilo ali. Se você está vendo o Espírito Santo mover, trabalhando na igreja, não interrompa por causa da sua mensagem. Ah, mas eu tenho 30 minutos. O pastor sabe que o Espírito Santo está trabalhando. Ele sabe que o Espírito Santo está fazendo o negócio acontecer ali. Então eu preciso ter domínio, discernimento espiritual para saber que o Espírito Santo está trabalhando em cima daquele tópico que foi aberto. Se está sendo trabalhado ali a igreja em uma área que o pregador aplicou a mensagem, não adianta você forçar para querer quebrar aquele mover do Espírito. E nesse dia, eu vou dizer algo para os irmãos, nesse dia, foi algo tão extraordinário que Deus fez. A igreja não estava totalmente lotada, não era ministério do nosso campo. O pastor desceu do púlpito e abraçou o diácono, que ele não falava há anos, tomando ceia, pregando sobre perdão e não perdoando. Hein? E aí, desculpa. Eu falei, o que eu vou ver, gente? Meu Deus, a igreja explodiu mais ainda, eu não entendi nada. Não, eles não se falavam. Eu falei, aí, pastor, realmente, eu não falava com ele. Irmão, Doquinha, me perdoa. Deus trabalhou ali para consertar, antes cedo do que tarde.
Estava certo o que ele estava fazendo? Não falar com o obreiro? Não, mas Deus preparou aquele momento ali para consertar. Obra de Deus não pode ter brecha. Dodóizinho no coração, tem que resolver. Não pode ter pendência. Tem que resolver. Tem que resolver. E a pior coisa que tem é pessoas que têm coisinhas no coração e usa essa sagrada tribuna para ficar se desabafando. Meu pai me ensinou que púlpito não é para desabafo. O problema se resolve no gabinete. Aqui é pregar a palavra. Não sabe separar suas emoções? Não pregue. Pastor, estou atribulado aqui com o irmão Joaquim. Se eu pregar, a mensagem vai ser direcionada para ele. Bota o irmão Joaquim aqui, eu vou falar para ele. Te converte e tal. Então, não podemos usar púlpito para desabafo. E lamento dizer isso. Pastor que usa púlpito para desabafar é fraco de Bíblia. Pastor que usa púlpito para desabafar não tem conteúdo das Sagradas Escrituras. Quero ver me contrariar na Bíblia. Quero ver me contrariar na Bíblia. Pastor, obreiro que usa o microfone como arma para ferir os outros, apontar os outros, falar, ferir os outros, não tem Bíblia. Quem tem Bíblia prega a Bíblia, não é atingir os outros, não. Então isso aqui é importante nós entendermos no tocante ao desenvolvimento. Meu Jesus da glória, tem que terminar. Conclusão, nós falamos da introdução, falamos do desenvolvimento, agora conclusão. Isso aqui eu falei antes do último tópico. Coloque a igreja de pé. Fechou a última aplicação com a autorização do pastor, exatamente isso que eu falei. Redundante, então não vou nem entrar no mérito. Faça o apelo de 3 a 5 minutos. Porque tem pregador que fica 20 minutos fazendo apelo. Prega 30 e fica 20 fazendo apelo. Se é para estender o apelo, quem estende é o pastor. Não é o pregador. O pregador tem que ter sabedoria de fazer o apelo de no máximo 5 minutos, de 3 a 5 minutos. E passa a bola. Não é você que convence. É o Espírito Santo. Pregou a palavra, falou a Bíblia, pregou, deixa que o Espírito Santo faz o restante. Passa para o líder e o líder faz o que tem que fazer. O seu sermão tem que ser construído de acordo com o tempo permitido. Isso aí eu já falei também. Então, quando for construir uma mensagem, estudar uma mensagem, qual é o tempo que você vai ter para pregar? 40? Então, estude 50, mas faça uma síntese para entregar em 40. É o que eu faço. Ah, meu irmão, é um congresso, 1 hora de mensagem. Eu estudo para pregar 1h20, mas eu chego lá e faço uma síntese e entrego em 1 hora. O nome disso é organização. Pregador que não é organizado, atribula o dirigente, atribula o pastor, certo? Uma coisa que eu aprendi também, não se usa a figura do dirigente e nem do presidente para fazer exemplos. Entendeu? Vem aqui, pastor. Pastor. Não se usa a figura do dirigente e nem do presidente para fazer exemplos. Pega um obreiro, fala, irmão, me ajuda aqui, obreiro. Então pega um jovem, 2 jovens, aqui, me ajuda aqui. Se faz assim, eu aprendi desse jeito. Então eu estou passando para os irmãos aquilo que eu aprendi. Exemplo do esboço. Eu coloquei esse esboço aqui de uma mensagem que Deus me deu sobre a filha de Jairo. Eu vou enviar também nos slides para os irmãos no WhatsApp. Aqui Deus me deu 9 aplicações e eu consegui pregar em 29 minutos. Aplicar todos os tópicos em 29 minutos. 9 aplicações tem aqui. Eu só vou ler a primeira aplicação. Lucas 8:41 diz que quando Jairo vai até Jesus, ele se prostra. Jairo se prostra, se encurva diante de Jesus. E qual foi a aplicação que eu fiz? A interpretação é, Jairo se encurvou, se prostrou diante de Jesus. Qual é a aplicação que eu posso fazer desse texto? Quem se prostra, exatamente, quem se prostra diante de Jesus não fica prostrado diante das dificuldades.
sem forçar o texto. Eu falei com base no texto, sem inventar papagaiada, sem falar grego, hebraico. Eu consegui ter esse discernimento do texto e colocar: quem se prostra diante de Jesus jamais se prostrará diante dos problemas, das adversidades. E aí tem 1 milhão de aplicações, como a do céu acabou de falar. Então, minha gente, isso aqui está um exemplo. Os irmãos podem estudar os materiais que estão aqui e depois passar ali nos exemplos, ali tirar outras aplicações, porque tem outras aplicações desse texto. E para concluir, evite a digressão em seu sermão. O que é digressão? É ação, fecha um pouquinho mais, por favor. É ação ou efeito de se distanciar, de se afastar do local em que está. Divagação. É o camarada falar: vamos falar sobre coco? Aí no meio da mensagem ele começa a falar de laranja. Porque as laranjas, eu me afastei do que eu acabei propondo para a igreja. Isso aqui acontece assim, como a senhora falou. Isso é uma digressão. Isso é um erro teológico. Então, se você está pregando sobre amor, pregue sobre o amor. Está pregando sobre salvação? Pregue só sobre salvação. Tem diversas formas de se fazer, de construir uma mensagem. Por isso que eu prefiro o sermão textual, porque eu não tenho como cometer digressão. Porque eu vou versículo por versículo extraindo lições. E aí a igreja me acompanha num raciocínio lógico, porque eu estou andando num caminho só. Porque se eu ficar correndo para um lado, para o outro, para um lado, outro, misturando um monte de passagem, e aí, meu irmão, faz aquela salada mista. Aí a mente dos irmãos fica assim: onde é que ele está falando sobre o quê? Agora é o quê? Fica uma tribulação só. Então, evite abordar outros assuntos. Aí eu botei o exemplo aqui: lê um texto sobre amor, faça a introdução sobre amor, desenvolvimento e conclusão. Isso é você ser fiel ao texto das Sagradas Escrituras. Se nós alternarmos constantemente o tema, o cerne da mensagem que nós estamos pregando, nós vamos certamente nos perder e vamos fazer se perder quem está nos ouvindo, né? Então eu botei aqui até um exemplo básico: evitar na introdução falar de amor, no desenvolvimento falar de perdão e salvação na conclusão. Então evite isso, porque isso é muito desagradável, ouvir digressão, porque isso acaba impactando na receptividade da mensagem, porque os irmãos vão ficar perdidos nos diversos assuntos. Tem pregador que prega 200 mensagens em 1 hora. Desnecessário, certo? Então, evite isso. Gente, obrigado por me ouvir esse tempo todo. Esse aí foi nossa primeira escola de profetas. Já tem a data ali da segunda escola de profetas. Dia 4/11, nós faremos aqui a segunda edição. E o tema serão noções básicas de interpretação de texto. E o nosso convidado especial é o presbítero Felipe. Estará conosco aqui ministrando a nossa segunda edição da Escola de Profeta. No último slide, eu coloquei ali para os irmãos algumas informações minhas, tá? Os irmãos receberão aí meu telefone, Facebook, Instagram, e-mail, qualquer pergunta, qualquer